Quer orar, Senhor Cris, para Jesus, começar? Senhor Jesus, nós consagramos a Ti essa conexão. Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Toma a direção dessa conexão, toca nos lábios do Teu Filho amado, Senhor, para trazer para nós aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Queremos ouvir de Ti, Senhor, aprender e alimentar o nosso espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Bom dia a todos, a quem não almoçou, boa tarde a quem já almoçou. Vamos já iniciar a leitura, porque o capítulo de hoje é o maior capítulo do livro de Jeremias. Para todo mundo entender fácil, eu botei na linguagem, na tradução no dia de hoje, no caso, né? Então vamos iniciar. Jeremias no capítulo 51. Mais condenação para a Babilônia. O Senhor Deus diz: eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia e o seu povo. Mandarei estrangeiros para destruírem o país como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens. Destruam todo o exército. Eles serão feridos e morrerão nas ruas das suas cidades. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá, mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim e o Santo de Israel. Fujam da Babilônia, salvem-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era a minha mão como um copo. A Babilônia era a minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que haviam nela e ficaram loucas. De repente a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela. Arranjem remédio para suas feridas e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar, cada um para a sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e destruiu completamente. O Senhor Deus diz: o meu povo grita assim: ó Senhor, o Senhor mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém contar ao povo o que o Senhor, nosso Deus, tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. É assim que ele vingará a destruição do seu templo. Os oficiais ordenam: afiem as suas flechas, apontem os seus escudos. Deem sinal para atacar as muralhas da Babilônia, reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez com que havia planejado, ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão com uma nuvem de gafanhotos e darão um grito de vitória. Hino de louvor a Deus. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra com a sua sabedoria e ele criou o mundo com a sua inteligência, estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são todos ignorantes, todos os que fabricam ídolos ficam desapontados porque fazem deuses falsos que não têm vida. Esses ídolos não valem nada, são uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim, foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A Babilônia poder destruidor nas mãos de Deus. O Senhor Deus diz: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra. Você foi nas minhas mãos arma de combate. Por meio de você, eu despedacei nações e acabei com reinos. Por meio de você, esmaguei cavalos e cavaleiros e destruí carros de guerra e aqueles que os dirigiam. Por meio de você, matei homens e mulheres, despedacei velhos e moços e esmaguei homens e moças. Por meio de você, esmigalhei pastores e os seus rebanhos, despedacei lavradores e os seus bois de arado, esmaguei governadores e altas autoridades. O castigo da Babilônia. O Senhor Deus diz: vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é uma montanha que destrói o mundo inteiro, mas eu, o Senhor, sou o seu inimigo.
Eu a pegarei, arrasarei e farei você virar cinza. Nenhuma das suas pedras será usada para nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deem um sinal de ataque, toquem as cornetas para que os povos escutem. Prepare as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam os reinos de Ararat, Mini e Askenaz que ataquem. Indiquem um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da Média, as suas autoridades, os seus oficiais de todos os países que eles controlam para que eles guerreiem contra a Babilônia. A terra treme e se abala porque o Senhor está fazendo o que planejou. Ele fará a Babilônia virar um deserto onde ninguém mora, onde não mora ninguém. Os soldados babilônicos pararam de lutar e ficam nas suas fortalezas. Perderam toda a coragem, parecem mulheres. Os portões das cidades estão quebrados e as casas pegaram fogo. Saem correndo mensageiros, um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens e pôs fogo nas fortalezas. Os soldados babilônicos ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo, o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro, como um monstro, ele a engoliu. E tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga o povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda que o povo de Jerusalém, que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Deus ajudará Israel. Assim diz o Senhor, Deus ao povo de Jerusalém, defenderei a causa de vocês e vingarei. Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem. Então Babilônia se tornará um monte de pedras, onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível. Ninguém vai morar lá e todos os que olharem para a Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Pega um pouquinho de água para mim, paixão. Todos os babilônicos rugem como leões e os rosnam como leãozinhos. Será que eles são esganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dominarão e nunca mais acordarão. E os levarei para serem mortos como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Eu, o Senhor, estou falando. A queda de Babilônia. O Senhor Deus diz, Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para outras nações. O mar rolou sobre a Babilônia e cobriu com ondas violentas. As cidades estão arrasadas, são como um deserto sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o Deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não adorarão mais, as muralhas da Babilônia cairão. Povo de Israel, fuja de Judá, que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente, são notícias de violência, na terra de um rei lutando contra o outro. E assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores da sua terra ficarão com vergonha por causa da derrota, e todos serão mortos. Quando Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo que existe no céu e na terra cantará de alegria. Babilônia matou gente em todo o mundo, e agora ela cairá porque matou tantos israelitas. Eu, o Senhor, estou falando. Mensagem aos judeus na Babilônia. O Senhor Deus diz, o meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte, agora ardem, não fiquem esperando. Agora andem, não fiquem esperando. Embora estejam longe de casa, pensem em mim, o Deus de vocês, e lembre-se de Jerusalém. Vocês dizem, estamos envergonhados porque fomos insultados. Estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia e os feridos vão gemer, espalhados pelo país inteiro. Mesmo que a Babilônia pudesse subir e até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandarei gente para destruí-la. Eu, o Senhor, estou falando. A destruição de Babilônia. O Senhor Deus diz, escutem gritos da Babilônia, gente chorando por causa da destruição que há no país. Estou distribuindo Babilônia
E eu estou destruindo Babilônia e fazendo com que ela fique quieta. Como ondas violentas, os exércitos invadem e atacam com gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia, os seus soldados são presos, e os seus arcos e as suas flechas são quebrados. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal, e vou tratar a Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados, e também os seus sábios, e as suas autoridades, os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o rei, que está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. As grossas muralhas da Babilônia serão completamente arrasadas, e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho do povo não vale de nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Todo-Poderoso falou. A mensagem de Jeremias é enviada à Babilônia. Seraías, filho de Nerias, o neto de Maaseias, era o oficial ajudante do rei, Zedequias, de Judá. No 4º ano, o reinado de Zedequias em Judá, Seraías estava de saída para a Babilônia, e então eu lhe dei algumas ordens. Aqui está falando o Jeremias, né? Escrevi no livro como a Babilônia ia ser destruída e todas as outras coisas que iam acontecer com ela. E disse a Seraías: quando você chegar à cidade da Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo que está escrito aqui. Depois, ore assim: ó Senhor Deus, tu disseste que vais destruir este lugar de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoas, nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo este livro, amarre uma pedra nele e jogue no rio Eufrates. Então diga: isto é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará, por causa da destruição de Deus. Vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminaram aqui. Glória a Deus. Amém? Não é fácil ler no volume 2, na velocidade 2, mas vamos lá. Então, o livro de Jeremias, desde o início, e não é diferente agora no capítulo 51, fala sobre destruição, fala sobre pecado, fala sobre desobediência, fala sobre castigo de Deus, fala sobre ira de Deus. Isso tudo é proveniente daquele que não anda em santidade, daquele que comete pecado, daquele que não se arrepende, então acaba aguçando e provocando a ira de Deus. Jeremias, o capítulo 51, é o maior capítulo desse livro, né? O que era a Babilônia na época de Jeremias, né? A Babilônia era uma potência, era uma cidade que, além de muitas nações, ela conquistou a Jerusalém e levou os judeus exilados para a Babilônia. Jeremias, ele profetizou para o povo judeu que isso ia acontecer por causa da desobediência do povo, que o povo que Jerusalém ia ser derrotada pela cidade da Babilônia, que a Babilônia ia derrotar a cidade de Jerusalém, e o povo, eles iam levar muitas pessoas cativas. E o povo, ele deveria se arrepender para que isso acontecesse, mas pelo jeito não aconteceu, o povo não se arrependeu. O rei Nabucodonosor II, ele tornou a Babilônia uma potência na época que ele governou o país, né? O império dele, no governo dele, se expandiu muito, né? Muitas cidades foram conquistadas, inclusive a nação de Judá. Jeremias, ele, como profeta, ele advertiu o povo sobre a ira de Deus, né? Sobre a idolatria, a desobediência do povo, que o povo não andava conforme o centro da vontade de Deus. Então, isso aconteceu em 580, no ano 586 a.C. O rei conquistou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou muitos judeus exilados para a Babilônia, e esse tempo durou 70 anos. Jeremias, ele foi perseguido nessa época por ele profetizar sobre Deus, sobre tudo isso que estava acontecendo. Jeremias foi preso, foi açoitado, mas mesmo assim ele continuou pregando a palavra de Deus lá no exílio onde ele estava.
o cativeiro da Babilônia, ela foi um cativo, o cativeiro da Babilônia, né, essa época que esse povo passou exilado, ele foi um castigo pelo pecado, né, dos judeus, e uma oportunidade para que houvesse o arrependimento genuíno dos judeus, para que os judeus novamente se voltassem para Deus. No capítulo 51, ele relata a destruição da Babilônia. Nesse capítulo que a gente acabou de ler, tudo o que acontece ali relata Jeremias recebendo de Deus o que Deus faria com a Babilônia, por ela ter se tornado o que ela se tornou. Né? Ela se tornou algo terrível para as outras nações. Ela aprisionava o povo, ela castigava o povo e ela era arrogante, né, com relação a todas as outras nações. Os estudos dizem que essa passagem de 51, da destruição da Babilônia, é equivalente ao que Cristo irá fazer na sua volta, nos dias atuais, com o mundo, pelo sistema mundano que está existindo hoje. Que o povo não está se voltando mais para Deus. Que o povo as nações estão se afastando de Deus. Então, essa destruição de Deus para a Babilônia, no capítulo 51, equivale à volta de Cristo e à destruição do mundo por causa do sistema mundano que tem se afastado de Deus. A separação espiritual do crente, ela deve ser a obediência de fugir das coisas do mundo, de voltar para Deus, de andar nos preceitos de Deus, de nós nos arrependermos dos pecados. Em Jeremias 51:6, onde a gente leu, para não ser destruída do jeito que a Babilônia foi, nós devemos fugir dos pecados do mundo. Em Isaías 51:33, que a gente acabou de ler, o tempo da ceifa, no caso, né, a colheita, a Babilônia havia semeado, naquela época, muitas sementes más. Né? A Babilônia teria, nessa época, ela tinha semeado crueldade, idolatria, imoralidade, e uma hora a conta chega. E por ela ter semeado todas essas coisas ruins, chegou o tempo dela de ser ceifada pelo próprio Deus. Os pecados, os nossos pecados, eles são exatamente assim, eles são como sementes, que a gente vai plantando um pecado hoje, um pecado amanhã, e a gente não vai se arrependendo, e a gente continua afastado de Deus, ou até mesmo achando que está na presença de Deus, mas o pecado tem tomado conta da nossa vida, e tem virado sementes. E a gente semeia um pecadinho aqui, semeia um erro ali, uma falha lá, e uma hora, a colheita de tudo isso chega. Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, fala assim: não erreis, Deus não se deixa enganar. Tudo que semear, isso certamente se colherá. Então, Jeremias, o capítulo 51 de Jeremias está falando ao povo: arrependam-se. Porque vocês receberam, através do profeta Jeremias, antes que Babilônia invadisse a Jerusalém, vocês receberam a ordem de que vocês deveriam me obedecer, de que vocês deveriam se arrepender dos seus pecados, que vocês deveriam se voltar para mim de novo, porque senão, 2, daria ordem para que invadissem a Jerusalém, e Jerusalém fosse destruída e o povo fosse levado ao exílio, a cativo. Como o povo não obedeceu, aconteceu o exílio, isso passou 70 anos, e a Babilônia continuou destruindo outras nações, a Babilônia continuou maltratando o povo de judeus, que era a menina dos olhos, né? E aí, por isso, Deus deu a ordem de que Jerusalém seria destruída por eles mesmos. Deus usaria outros reis da Média para que se levantasse um exército forte para atacar a Babilônia e destruir. Jeremias 51:50 fala sobre que os judeus deveriam escapar da morte da Babilônia
né, no tempo da destruição e voltar a Jerusalém e voltar a servir o Senhor. Esse versículo, esse capítulo todo, que fala sobre a destruição da Babilônia, é comparado sobre a destruição do mundo que irá se acontecer na volta de Jesus, ou por esses dias que a gente deve se preparar para o grande dia da destruição, para o grande dia da volta. E nós mesmos não sabemos, é por isso que a gente tem que ficar como vigilantes, como sentinela. A Bíblia fala que é como um fechar e abrir de olhos. Não piscar, porque o piscar é muito rápido. Mas a Bíblia fala sobre um fechar e abrir de olhos. Normalmente a gente fecha os olhos para passar um descanso durante a noite. Então, será rápido, mas não como um piscar, e sim como um fechar e abrir de olhos. Será nesse tempo que Jesus virá. E é por isso que a gente tem que estar como sentinela, por isso que a gente tem que estar vigilantes em todo o tempo. Sabemos que todos nós somos pecadores, assim como o povo de Jerusalém, na época de Jeremias, quantas vezes eles foram alertados de que eles deveriam se arrepender, de que eles deveriam se colocar de novo, voltado o seu coração para Deus, os seus sentimentos, e na mente os seus pensamentos. Mas o povo desobedecia. Isso não tem sido diferente nos dias de hoje. Quantas palavras ministradas nas igrejas hoje, por todo o mundo, pelo nosso país, pelas nossas cidades, que falam sobre arrependimento, que falam sobre andar nos preceitos de Deus, que falam sobre andar na vontade de Deus. E, às vezes, a gente está tão perto de corpo, mas de alma, às vezes, parece que a gente está longe durante as pregações e não temos colocado em prática aquilo que Deus quer que a gente faça, que é ter o coração voltado para Ele. Né? Quantas pregações eu já ouvi isso, e eu acho isso muito forte, de que o pregador fala assim, a gente fala tanto que ama Jesus, que quer morar com Jesus, que quer passar a eternidade com Jesus, mas a gente não tira um minuto do nosso dia para falar com Jesus. Isso é muito forte, isso é muito profundo e tem se tornado uma verdade no meio de nós, no meio do povo de Deus. E a gente tem se cobrido de uma falsa santidade e se deixado levar e não buscado. A gente não tem mais aquele conceito de orar, de jejuar, de buscar a santidade, de evitar o pecado, de se colocar diante de Deus. E a Bíblia foi escrita para os crentes. A Bíblia foi construída exatamente, foi escrita exatamente para nós, que somos filhos de Deus hoje, que somos considerados filhos de Deus, que éramos gentios, na verdade, mas pelos judeus o terem rejeitado, e graças a Deus por isso, o amor de Cristo alcançou a todos nós. O mundo será destruído. Um dia o mundo será destruído. Assim como Babilônia foi nessa época. E são palavras fortes. Não sobrará pedra sobre pedra para que Babilônia fosse reconstruída. E assim não haverá mais oportunidade para cada um de nós nos arrepender depois que acontecer. É por isso que nos dias de hoje, o profeta Jeremias, o livro de Jeremias, assim como tantas outras passagens, nos chamam ao arrependimento, à busca da santidade e nos colocar com o nosso coração voltado a Deus. Eu termino aqui essa ministração. Eu queria até falar um pouco mais, só que como eu passei ali, eu acho que quase 12 minutos lendo só o capítulo, a Cris até me deu uma ideia, mas já estava muito em cima da hora de ter dividido esse capítulo, mas enfim, né? Nós temos um propósito grande, esse ministério tem um propósito grande, glória a Deus, e o Senhor seja glorificado por isso, é que a gente continue com esses estudos. A gente até estava vendo aí futuramente, a Cris vai passar uma nova mensagem sobre os novos capítulos que a gente vai estudar, e estamos chegando no fim, né? Eu espero que o próximo livro seja um pouquinho mais leve, porque esse, como exemplo, a gente apanhou bastante, né? Nos convida todos os dias, Jeremias nos convida todos os dias a nos arrepender e a se voltar para Deus. E a gente tem visto que o mundo tem crescido.
tem crescido dentro dos nossos lares, tem crescido dentro dos nossos ambientes onde a gente se frequenta, tem crescido com uma certa relutância, mas tem crescido até dentro das próprias igrejas, e a gente tem que cuidar com isso, contra isso. E Samuel, nós devemos todos os dias se voltar para Deus e se arrepender dos nossos pecados. Porque quando nós estamos na santidade, andamos em santidades, a gente está preparado, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 12:30, termina aqui o meu horário, mas fica aberto aí para que todos, né, possam dar a sua opinião, querer falar alguma coisa sobre esse capítulo, sobre essa ministração. Eu passo a palavra para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Amém, glória a Deus. Palavra abençoada na velocidade 2. É isso aí, que bom receber a palavra do Senhor através da sua vida, pastor. Amém. Glória Amém. a Deus por sua vida. O próximo livro que nós vamos meditar é Daniel, e nós já temos ali um grupo, né, para a meditação da palavra de Deus, onde já temos ali os nomes, né? O pessoal já entrou ali. Convido a todos que coloquem lá o seu nome na data que queira estar meditando na palavra de Deus. Nós vamos começar já no dia 1º, começamos o livro de Daniel. Amém? Amém. Deus abençoe. Pode orar, pastor, encerrar, que o sinal aqui é bem ruim. Amém. Senhor, nós te damos graças, Pai. É na tua presença, Senhor, que encerramos nesta manhã, Pai, ou nesse início de tarde, Deus, este momento que tivemos ao falar da tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, por esse amor, Senhor, que todos os dias tem estado sobre as nossas vidas. Mesmo nos dias difíceis, sabemos que o Senhor, Ele nunca perdeu o controle de nada. Obrigado por não nos abandonar, Senhor. E obrigado, Deus, por estarmos, Pai, na tua presença. É um privilégio poder te servir, Senhor. É um privilégio poder estar no caminho aonde nos leva à eternidade, aonde tudo isso, Senhor, que é passageiro, Pai, não terá validade diante de estar na tua presença com todos os santos. Senhor, nos guarda nessa tarde, nesse restante de dia. Hoje já é sexta-feira. Nós voltamos na segunda-feira, mas nos dê um final de semana na tua presença. Guarda cada um que tem participado, Senhor, destes dias, dessas ministrações. Guarda todos aqueles que ainda vão ouvir. Nos dê um final de semana na tua presença. E o teu nome, Senhor, seja glorificado sobre as nossas vidas. E nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom final de semana a todos.